Bem-vindos de volta, alunos do primeiro, do segundo e do terceiro médio. Meu nome é professor Márcio, vocês tiveram aula comigo online, né, no primeiro semestre, mas houveram várias confusões em relação a trabalho, nota, atividade, enfim. Então eu vou postar essa aula para vocês para esclarecer como que vai ser calculada a média do bimestre, tá? Já era assim. É que nós tivemos vários ruídos na nossa comunicação, né? Eu acho que eu não me expressei de forma correta, não expliquei para vocês, então eu acho muito importante fazer isso que eu estou fazendo agora. Gente, nós vamos ter uma aula de filosofia e uma de sociologia por semana, por série, que vai ficar no aplicativo de vocês, do objetivo, né? No auxílio aos pais, apoio aos pais, enfim. E lá, essa aula semanal é a matéria da apostila, tá? Quando chegar no final, porque o bimestre, como todo mundo sabe, né, tem 2 meses. Quando chegar no final do primeiro mês, eu vou postar uma atividade. E é só aquela. Eu vou fazer ela em papel padronizado, né, que a Pri me orientou. Então, é só aquela atividade que vale. Não precisa entregar um questionário por semana. Não precisa lotar o Rodrigo e a Ju de folha. Ah, porque eu entreguei, né? Ele não considerou? Não vou considerar. Eu só vou considerar o trabalho do primeiro mês, que vai ser agosto, né? E setembro. E aí a gente fecha a nota bimestral. Ou seja, se você é um aluno do primeiro ano, tá? Então a gente vai tirar como exemplo agora. Se você é um aluno do primeiro ano, então você assiste, enfim, eu recomendo que assista, né? Mas, se não assistir, na hora de fazer a atividade vai ter que pesquisar ou, quem sabe, assistir tudo de uma vez, certo? Então, semanalmente, se você assistir, você tem aquele conteúdo já gravado na sua cabeça. Fica muito mais simples de você fazer a atividade, certo? Então, eu vou fazer uma atividade no fim do primeiro mês, que vai abranger essa semana eu vou pôr essa aula, então vai abranger a segunda semana, a terceira e a quarta semana de agosto. Então eu vou colocar uma atividade com perguntas referentes às unidades ou alguma coisa do tipo opinião, né, de cada um. Gente, é importante lembrar também nesse momento da nossa conversa que plágios não serão aceitos, ou seja, eu leio trabalho por trabalho. Se, por exemplo, tem 6 trabalhos iguais, 6 atividades idênticas, numa questão de opinião, onde você tem que dar a sua opinião a respeito de um assunto que a gente viu, tanto de sociologia como de filosofia, gente, os 6 vão ficar sem nota. Os 6 trabalhos iguais vão ficar sem nota. Mas eu que fiz e os outros copiaram. Como é que eu vou ter certeza disso? Como é que eu vou ter certeza que foi você que fez? Certo? Então, veja bem, não deixem as pessoas copiarem os seus trabalhos. É uma atividade por mês, gente. É uma atividade de sociologia e uma de filosofia, tanto para o primeiro ano, como para o segundo, como para o terceiro. Então, assim, é um juízo de valor, tá? É uma opinião. Eu vou gerar uma atividade abrangendo o que a gente viu, mas na dissertação, na atividade, em papel timbrado, né, naquele papel oficial do objetivo, é a tua opinião. Então não adianta, por exemplo, o Augusto fez, o Gustavo fez e o Pedro copiou. Não pode. Você entendeu? Eles não podem pensar a mesma coisa. Eles não têm como fazer a mesma redação.
Eles podem, inclusive, ter a mesma opinião, mas o texto tem que ser diferente, certo? A opinião pode ser compartilhada, lógico. Para isso existem grupos, né, que têm a mesma opinião. Mas os textos não podem ser iguais. Gente, então vamos lá, vamos recapitular. Uma atividade por mês, então são 2 no bimestre de cada disciplina, 2 de sociologia e 2 de filosofia. São essas que vão gerar a sua média. Por exemplo, na primeira você tirou 5, na segunda você tirou 10, então a média é 7,5. 15 dividido por 2. Se na primeira você tirou 6 e na segunda 10, média 8. E é assim que vai ser feito. Gente, novamente eu lembro, quem dissertar direitinho, quem escrever direitinho, não empresta, não deixa fazer em cópias. Porque todos os trabalhos idênticos vão ficar sem nota. Aí vocês resolvem lá com o Rodrigo Suzuki, certo? Aí vocês vêm lá com ele. O que vai ser feito? Ele já está sabendo, a gente já conversou a respeito disso. Outra coisa. Gente, se eu pedir 20 linhas, no mínimo, e se você escrever só 10, a tua nota vai ser referente àquilo. Por exemplo, se eu pedir 20 linhas, que pode ir de 0 a 10 a nota, e você escreveu 5, então a tua nota ela vai ser referente às 5 linhas que você escreveu. Como assim, professor? Ué, se 20 linhas valia 10, você escreveu só 5, se estiverem coerentes, no máximo você vai tirar 2,5. É isso. Aí, depois você tem que ver o que você vai fazer. Por favor, gente, sigam essas orientações. Não precisa entregar um questionário do módulo por semana. Não há necessidade. Eu não considero isso. No semestre passado, tinha pilhas, eu tinha 1000 questionários na minha caixa, ali na coordenação. Gente, para que isso? Não teve alcance nenhum, não produziu efeito nenhum. Foram folhas de papel. E não adianta dar um truque também, dar aquele chutômetro, aquele chute com os 2 pés, entregar esse monte de questionário, depois chegar lá no final do bimestre, pô, mas eu entreguei tudo e o professor não me deu nota. Chorar as pitangas com o Rodrigo Suzuki. Por quê? Eu tenho como provar. Eu não tenho atividade desse cara. Atividade oficial, né? As 2 mensais. Final do primeiro mês e final do segundo mês. Certo, gente? Então, assim, não adianta entregar questionário de módulo. Não vai gerar nota para vocês. Atentem. Eu vou anexar os PDFs das atividades na aula final do mês, né? Mas o pessoal da coordenação, a Pri, a Ju e o Suzuki, a Cláudia, eles têm condição de imprimir isso para vocês. Então, quem não tem condição de imprimir, pega com eles, escreve, tudo manuscrito, por favor. Isso já fica avisado desde já. Eu vou lembrar na hora de aplicar a atividade. Porém, vocês já sabem, é manuscrito, em letra legível. Não adianta escrever hieróglifo egípcio que o professor aqui não lê hieróglifo. Certo? Então tem que ser assim, manuscrito, em letra legível, respeitar o limite mínimo de linhas e não deixar o pessoal copiar seu trabalho. Ok? Gente, qualquer dúvida, eu estou no plantão nas segundas da 1 hora, né? A hora que começa até as 4. Enfim, dá uma olhada lá com o Rodrigo Suzuki, qual é o meu plano, qual é o
horário do meu plantão. Eu sei que é segunda-feira, do início das aulas até o segundo intervalo, é o primeiro intervalo. Enfim, quem precisar falar comigo, é só me procurar ou deixa algum recado com o Suzuki, o nome. Não esqueçam, gente, outra coisa que eu lembrei agora que aconteceu muito no primeiro semestre. Atividades excelentes, nota 10 para as atividades, mas sem nome e sem classe. Ou tinha a classe e não tinha o nome do anjinho. Ou tinha o nome e aí o professor tinha que procurar a classe. Gente, é complicado. Então, assim, não esqueçam. Classe e o nome de vocês. Para eu saber a quem atribuir a nota. Ok? Por favor, não esqueçam. Esse é um detalhe muito importante. Então, recobrando meu plantão na segunda-feira, a partir da primeira aula da tarde, né, às 13 horas. Normalmente eu uso a sala 28, porque é uma sala que à tarde não tem turma. Mas, se tiver alguma coisa excepcional, algum curso lá, vocês perguntam para o Suzuki, para a Cláudia, para a Pri, quem estiver lá, que eles vão saber qual classe eu estou, certo? E não esqueçam, identifiquem as atividades, ponham o seu nome e a sua classe. Ok, gente? Quem fizer e quiser garantir nota, não deixa ninguém copiar. E atentem-se para só essas atividades, só 2 bimestrais de cada matéria, 2 de filosofia e 2 de sociologia. Não precisa entregar 500 milhões de questionários de modo, ok? Gente, acho que o recado para vocês agora era esse. Eu agradeço a todos e desejo bons estudos agora no segundo semestre. Vamos correr atrás do prejuízo, tá bom? Um grande abraço a todos.